As primeiras décadas das escolas de comunicação no Brasil, que foi a partir da década, principalmente a partir da década de 60, daí para frente, o que se fazia era uma espécie de reprodução do que havia de antigo, de externo, de mais ou menos conhecido lá fora. Nós não tínhamos muita criatividade e originalidade, né? Isso foi até pelo menos o final dos anos 90. Aí houve uma grande virada, né? Porque mudou muito, mudou a política, mudou a tecnologia, mudou a sociedade, mudou muita coisa, né? Como se dizia na época, as velhas teorias ruíram, né? Não existe mais, não se pode mais trabalhar com as velhas teorias. Isso estimulou a nós em São Paulo, começaram a pensar, bom, então o que fazemos? É hora de começar a repensar tudo isso. Então nós nos colocamos como meta rever isso tudo. Então fizemos um tipo de varredura em tudo que existia, em termos de comunicação, desde o pensamento mais antigo até o recente, e fomos fazendo um tipo de triagem, de filtro, né? Juntando aquilo que estava mais dentro do que para nós era o espírito da comunicação, até chegar em 2009, quando nós propusemos já concretamente, olha, chegamos a esse resultado, uma nova teoria da comunicação, uma nova forma de ver a comunicação e de pesquisar a comunicação. Está aí para o público, o cenário brasileiro, avaliar, discutir, criticar, sei lá. Então, há uma nova forma de entender o que é comunicação e há uma nova forma de se estudar a comunicação. São duas coisas separadas, né? Primeiro, nós propomos um fechamento, ou seja, um afunilamento, digamos assim, do conceito de comunicação, né? Para nós a comunicação é alguma coisa que não se confunde com a informação e que não se confunde com a sinalização, né? Porque, em princípio, né, nós, no mundo, sempre, em relação aos outros, nós somos, de alguma forma, percebemos os outros, percebemos o mundo, percebemos a natureza, mas isso não significa que isso vá nos interferir em nós. Isso chama-se tudo sinalização. O mundo inteiro sinaliza para você e você sinaliza para o mundo. Agora, nem sempre as pessoas dão bola para isso. Quando você dá importância, quando você se volta para alguma coisa, quando você tem interesse em alguma coisa, isso se torna informação. Por exemplo, eu vou à banca de jornal, eu compro um jornal, uma revista, porque eu quero me informar. Eu assisto um telejornal porque eu quero saber o que aconteceu, eu quero me programar, quero saber qual foi o resultado do futebol, sei lá o quê. Eu vou acumulando dados para o meu cotidiano, para eu atuar. Normalmente, quando eu vou buscar informação, eu vou buscar aqueles veículos que são mais ou menos sintonizados com o que eu já penso. Eu não vou comprar num jornal que fala ideias totalmente estranhas e que não batem comigo. Ou seja, a informação ela tem um caráter não dissonante. Você Uma relação comigo. tem uma relação comigo, eu vou buscar para me complementar, para acrescentar ao que eu já tenho. Então ela é não dissonante, ela é cumulativa, ela é aditiva. E a gente desenvolveu, diferente de informação e diferente de sinalização, o conceito de comunicação. O que é comunicação? Comunicação é alguma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais exigente. Na comunicação você não só colhe as coisas do ambiente externo, mas aquilo interfere também na sua vida. Ou seja, tem um componente de quebra, de ruptura, até de choque, que faz com que você reveja suas posições e até mude a tua situação, a tua posição no teu cotidiano, na tua vida, no teu trabalho, em todos os lugares. Para nós, comunicação tem essa característica, é algo que é mais do que informação, é algo que promove uma alteração na tua forma de ver o mundo, né? Cria um novo tipo de sentido. Então, isto foi o que nós propusemos em 2009 para a academia, ou seja, para todo o ambiente universitário e intelectual brasileiro. Isso não houve grandes contestações, né? E propusemos também, junto com isso, uma nova forma de se estudar a comunicação. Quer dizer, sair do modelo antigo, mais ou menos já regulado e certinho, para ir para um outro tipo de imersão, né? Que é o seguinte, você não faz um estudo de comunicação com as coisas já planejadas, os passos já determinados, uma meta já definida para chegar.
porque assim você acaba meio que se impondo sobre o seu objeto e o objeto morre. O que nós propomos é o seguinte: não, hoje o pesquisador de comunicação ele tem que ter uma posição totalmente diferente. Ele vai participar, ele vai se envolver, ele vai vivenciar um acontecimento comunicacional. E daí ele vai manter esse acontecimento como algo vivo. E ele próprio vai dizer o que ele sentiu, o que daquilo foi, passou a fazer parte do seu cotidiano. É uma visão totalmente diferente, né? Porque você não tem mais essa aspiração de dominar o seu objeto, de domesticá-lo, mas você vai aprender com ele. Ele vai te trazer o novo, ele vai te dizer, ele vai de alguma forma te influenciar na tua própria organização do mundo. Se acontece isso, eu digo, houve comunicação. E aí a pesquisa, o estudo vai ser mais ou menos nessa direção, de eu criar um modelo de eu participar disso que eu chamo de fenômeno ou acontecimento comunicacional, que pode ser um programa de uma audição musical, pode ser uma peça de teatro, pode ser um filme, pode ser um livro, qualquer coisa ligada à comunicação, você tem possibilidade de fazer esse tipo de imersão e trabalhar exatamente o que isso interfere sobre você. As tecnologias, principalmente as mais atuais, elas trouxeram de volta uma coisa muito interessante, que estava sendo abandonada, que é um pouco a questão da proximidade pessoa a pessoa, né? Você hoje tem pela internet a recuperação um pouco disso, que era aquela velha história do diálogo, né? O diálogo presencial, etc., que parecia que estava em segundo plano diante dos grandes meios de comunicação. Hoje, com a tecnologia digital, você consegue trazer um pouco de volta essa discussão outra vez, né? Porque você tem agora diálogo de pessoa a pessoa novamente, mas agora mediado pela tecnologia. Então a discussão que se faz hoje se equivale à mesma coisa, são fenômenos diferentes, né? Porque isso muda muito, isso muda a tua inserção no mundo, né? Há uma certa concepção de que com isso você cria mais sociabilidade, o que é discutível, né? Porque também a solidão, ela sobrevive, mesmo com todas essas possibilidades tecnológicas que você tem, desde o Facebook, o WhatsApp, todas as formas de você entrar em contato com as pessoas que você conhece e também que você não conhece. Mas a tecnologia, ela dá um pouco essa sensação de proximidade ou de grande grupo de pessoas próximas, mas que não corresponde, né, digamos, a uma certa busca humana de uma proximidade mais presencial que hoje está muito precária, né? As pessoas têm hoje muito pouca tolerância, muito pouca vontade, né, dessa coisa assim mais, digamos, onde a tecnologia não apareça, né, nos relacionamentos onde ela não apareça, né? Então você ouve mal as pessoas, você não ouve, você não dá ouvido, você vê mal, você percebe mal. Então houve uma perda nos sentidos em relação à proximidade. Eu estou aqui diante de você, né? Mas, por exemplo, numa relação presencial, se eu assumindo o que hoje é a relação das pessoas, eu vou também te ouvir de uma forma muito, muito precária e muito difusa. Também você, na minha frente, vai ser uma pessoa em que eu não vou ter, digamos assim, os meus sentidos não estão mais voltados a uma leitura mais densa, intensiva e cuidadosa do outro, né? O outro está se perdendo um pouco, mesmo na proximidade. Isso se deve às tecnologias também, que nos reeducam de uma outra forma. Com muita preocupação. Na verdade, essa discussão das novas diretrizes começou em 2009, através de um grupo nomeado pelo Ministério da Educação, mas um grupo que na verdade não é representativo da área, mas é um grupo que politicamente é muito ativo e formado por pessoas que agem de uma forma muito política e não exatamente acadêmica. O ano passado, antes da aprovação dessas novas diretrizes pelo Ministério, eu movimentei o pessoal aqui da Compós e nós obtivemos um abaixo-assinado que tinha 70% dos presentes que assinaram para que o ministro
antes da aprovação, desse mais um tempo para a coisa ser discutida e debatida. Eu apresentei isso para o presidente da Compos, falei para ele, você vai participar da reunião da SBPC em julho. A SBPC é muito importante para o Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia. Então você apresenta esse documento nosso aqui da Compos para que chegue ao ministro. Eu não sei, na verdade, que rumo teve o documento, ele nunca mais me falou, o presidente. Só sei que eu volto a São Paulo em julho, tento fazer uma série de encontros ainda para discutir, mas há um esvaziamento e quando chega em setembro o ministro aprova as novas diretrizes. Mesmo assim, eu ainda organizo um debate no Espaço Cult em São Paulo com alguns jornalistas importantes que criticam as novas diretrizes, né? Mas eu continuo nessa campanha. Em março, a revista Cult publicou um dossiê que eu organizei, vendo criticamente as novas diretrizes do jornalismo, porque são uma forma de redução do curso de jornalismo a formas mais práticas e um certo afastamento da teoria que está no espírito das novas diretrizes e que eu combato muito, né? Porque os professores de jornalismo acham, né, os defensores das novas diretrizes, eles acham que jornalismo é uma área que sobrevive por si mesmo, né? E eu acho que isso não tem nenhum cabimento. No jornalismo, na verdade, é mais uma prática da comunicação em geral e faz parte de um campo maior, onde entra política, sociologia, comunicação, filosofia e tudo isso. Ou seja, jornalismo não tem densidade teórica para ser um curso separado da comunicação.